Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer o Cloud Gaming News com várias informações. Vamos falar sobre o aumento de preço do EA Play, novos jogos grátis na Epic Games para você jogar na nuvem, tem os novos jogos do GeForce Now, do xCloud e do Boosteroid, e tem uma novidade boa sobre o xCloud e outra ruim, né? A novidade boa é referente ao layout, né, do navegador e do aplicativo. Agora você pode chamar os amigos para call e eu vou mostrar tudo que mudou no layout para vocês. E a notícia ruim é que a conversão de Game Pass Core para Game Pass Ultimate agora está limitada a 12 meses. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E tem uma outra novidade muito interessante aqui do canal que você não pode perder e eu vou falar para vocês daqui a alguns segundos. Então vamos lá pro vídeo. Começando aqui com os jogos grátis da Epic Games. Então temos Ghost Runner, The Big Con e Town of Salem 2. Então o jogo de hoje, né, é o Ghost Runner, tá gratuito e você pode jogar no Boosteroid e no GeForce Now pela nuvem. Então resgata aqui, você já vai poder jogar nesses dois serviços de Cloud Gaming. E os próximos jogos da semana que vem, então o The Big Con e o Town of Salem não estão compatíveis com nenhum serviço de Cloud pela Epic Games. Mas, como eu sempre digo, resgata para ficar na sua conta, porque é de graça, né? E pode entrar em algum serviço a qualquer momento. Falando aqui sobre os 3 anos do canal, né? Estamos completando 3 anos trazendo informações sobre Cloud Gaming aqui no canal e gameplays duvidosas, né? Dicas para o pessoal que joga na nuvem, no celular, na TV. Já trouxemos inúmeros vídeos e tem novidade muito interessante aqui para o canal. Em parceria com o Boosteroid, nós iremos cobrir presencialmente um grande evento que vai ter esse ano e eu tô muito feliz em anunciar isso, né? A primeira parceria, primeiro patrocínio do canal pra gente viajar, né? Pra ir a algum lugar e trazer informações para vocês, uma cobertura para vocês sobre um grande evento. Em breve eu vou explicar qual evento é esse, né? E mais detalhes. Acompanhe todas as redes sociais para você não perder, né? E comenta o seu chute, seu palpite, qual evento você acha que é. Falando sobre EA Play, então ele ficou mais caro agora para quem assina o EA Play, né? O pessoal, a gente sabe que dentro do Game Pass tem a assinatura do EA Play junto, então muitas vezes para quem joga em nuvem não é necessário fazer essa assinatura. Mas, por exemplo, se você quer jogar no Boosteroid FIFA 23 e você não tem o Game Pass, né? O Game Pass Ultimate, então vale a pena você assinar o EA Play para jogar o FIFA 23 no Boosteroid. Porém, aumentou o preço, né? Então agora vai custar R$ 29,90. Informação aqui do site hardware.com.br informando que então vai ficar mais caro, né? A partir de agora, R$ 29,90. E para quem já tem assinatura ativa, o site informa que o reajuste vai entrar em vigor a partir de maio, tá? Então eu acredito que para quem for assinar agora já vai estar valendo, né? E para isso vamos dar uma olhada aqui. Ó, já aumentou aqui. Então, deixa eu clicar aqui. Vou colocar EA Play pela Steam, né? Por exemplo, que seria o que daria pra gente jogar aqui o FIFA 23 no Boosteroid, né? Então agora, em um ano, vai custar R$200 e por mês, R$30, ó, na Steam tá mais caro do que o site tá informando aqui, tá? R$30 por mês, e aí você pode cancelar a qualquer momento, ou R$200 por um ano. Tá mais caro? Comenta aí se você assina e se você vai continuar assinando por esse novo preço. E isso também acende um alerta, né? Já que o Game Pass traz o EA Play junto, né? O Game Pass Ultimate. Será que a assinatura do Game Pass Ultimate vai sofrer um novo aumento por causa disso? Vamos aguardar os próximos capítulos. Voltando a falar de Boosteroid, então temos novos jogos disponíveis no Boosteroid a partir de hoje, né? Então esse site aqui, nosso site cloudgamesbr.com, eu tô atualizando a lista de todos os jogos que estão chegando no Boosteroid durante o mês de abril, tá? Então temos os jogos da semana passada, 3 de abril, e agora dessa semana, 10 de abril, ontem, na quarta-feira, foram liberados alguns jogos, que é o Millennia pela Steam, Palia, Evil Genius 2, Darkest Dungeon, Pixel Gun 3D e Amnesia The Bunker chegaram ao serviço e estão disponíveis para você jogar agora. Aí só uma atualização rapidinha, né, que eu não tinha colocado no blog. Dead by Daylight chegou também pelo Xbox, então você pode jogar com a assinatura Game Pass dentro do Boosteroid. E também no dia 12, amanhã, na sexta-feira, vão chegar alguns jogos na versão demo. Isso é interessante para quê? Para quem quer jogar no Boosteroid e quer testar o jogo antes de comprar, né?
Por exemplo, grandes jogos como Resident Evil 4, Street Fighter 6, você pode aqui utilizar o demo dentro do Boosteroid, testar, ver se está funcionando bem e aí sim comprar o jogo. Mesmo assim, mesmo sendo demo, você precisa assinar o serviço para poder jogar, tá? O link do Boosteroid está aí na descrição e nos comentários, você pode se cadastrar lá. E semana passada a gente já falou sobre o update no aplicativo de PC, então essas são as novidades nesse momento. No GeForce Now também tivemos outras novidades, outros jogos que chegaram hoje para o serviço. Então também no nosso site aqui a gente vai atualizando e são 10 jogos compatíveis na segunda semana de abril nessa semana. É o Gigantic Rampage Edition, Inkbound 1.0, Broken Roads, Infection Free Zone, Shadow of the Tomb Raider, Backpack Battles, Fallout 4, Fallout 76, Ghost Runner, que ficou grátis na Epic Games, e Terra Invicta pelo Xbox Game Pass. Então esses são os jogos e aqui tem a lista completa do que pode chegar ainda até o final do mês. Comenta o que você achou dessa lista de jogos. Falando sobre o xCloud, então, xCloud e Game Pass, tivemos uma alteração para o Brasil e para alguns países da América Latina e alguns outros países sobre a conversão de Game Pass Core em Game Pass Ultimate. Então, novos limites aqui que a Microsoft está colocando, né? Deixou no site dela público. Então, agora o Game Pass Core, né, para você converter em Game Pass Ultimate, ele vai ter um limite de 13 meses. Na Argentina, no Brasil, no Chile, Colômbia, México, Singapura, Taiwan e Turquia. Eu já trouxe aqui no canal explicando como converter. Antigamente era o Live Gold, né, que se transformou em Game Pass Core, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Trouxe um vídeo explicando passo a passo, ele ainda funciona, ainda dá para utilizar esse vídeo. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui nos cards aí em algum lugar. Nesse vídeo eu explico que você tem que pegar uma assinatura de 12 meses do Game Pass Core e converter em Game Pass Ultimate, para você economizar na assinatura do Game Pass Ultimate. E antes você podia fazer isso por 36 meses, ou seja, comprar 3 Game Pass Core, por exemplo, e converter em Game Pass Ultimate. A conversão não é 12 por 12, né? Então você vai pegar 12 meses de Game Pass Core e vai ter 8 ou 9, agora não me lembro, do Game Pass Ultimate. Mesmo assim, você economiza mais na assinatura, né? Só que, como eu falei antes, eram 36 meses, agora você tem um limite de 13, então você vai comprar só um ano praticamente, né? É só um ano de Game Pass Core e converter em Game Pass Ultimate, que vai dar 8 ou 9 meses, né? E você pode comprar mais alguns meses, separa avulso, né, para completar os 13 meses. E essa é uma limitação exclusiva de alguns países, né, principalmente subdesenvolvidos como o Brasil, Argentina muito mais, né, que a moeda desvaloriza muito, mas o Brasil também tá no bolo e agora não permite mais. Eu tinha assinado também por 2 anos, eu acho, devia ter assinado por 3, né? Agora, em 2025 vai vencer a minha assinatura e vamos ver se até lá mudaram as regras para eu renovar também, né? Comenta o que você achou dessa notícia. E outra notícia muito interessante sobre o xCloud é a interface, né? Tivemos uma mudança aqui na interface, vocês estão vendo. Agora você consegue ver as suas conquistas dentro do jogo, né? Por exemplo, Halo Infinite, que foi o último jogo que eu joguei, mas você pode ver de todos os jogos que você joga. Você pode iniciar um bate-papo aqui, né? E chamar amigos para conversar, para call, e aí utilizar o teu microfone, né? Esse microfone que eu estou usando aqui. Ou se você tiver um fone de ouvido, você pode utilizar, ou no celular, você pode usar o fone do celular. Eu não testei ainda no celular nem na TV se estão funcionando, tá? Mas vou testar e eu trago informação aqui para vocês também. E provavelmente um vídeo mais específico, mas você vê que já está reconhecendo minha voz porque o ícone fica se mexendo aqui, ó. Parei de falar, sumiu o ícone, né, o círculo aqui. E aí eu posso enviar convite para os amigos, mudar algumas configurações, né, apenas com convite, ativar mudos para todos. O que acontece no Xbox basicamente está se replicando ao xCloud, tanto pelo navegador como pelo aplicativo. Você também pode mandar mensagem de texto para o grupo, ou pode também vir aqui e chamar um amigo para conversar, né? Mandar mensagem de texto para os teus amigos aqui, o que é muito interessante. Você pode clicar no teu perfil também para ver os teus G, né? Tuas conquistas e tudo mais. Grandes novidades interessantes que a gente estava esperando no xCloud, né? Aqui embaixo também tem um ícone que não está aparecendo direito, mas está aparecendo aqui em cima, é o mesmo, né? Você clica nele e você clica em conectar meu controle, aparece os controles que você pode conectar no xCloud e inclusive o controle do PlayStation tá aqui, tá? Amazon Luna e outros controles. Muito interessante. Tem as notificações aqui em cima também,
pra você ver quem te adicionou como amigo e tal, adicionar os amigos. E deixa eu ver o que é isso aqui. Esse botão aqui, aí agora eu consegui arrumar a tela aqui. Esse botão aqui é para deixar em tela cheia, né? E aqui umas configurações para você mexer nas configurações dentro do xCloud. Não sei se, ó, habilitar alto contraste, habilitar saída de áudio mono. Tem algumas configurações, mas já tinham antes, né? Já era possível mexer, notificações, privacidade também. São coisas que já era possível mexer. Aqui é interessante a versão prévia dos recursos, deixar habilitado para você receber antecipado. Caso você também não tenha recebido essa atualização, talvez esteja disponível apenas para alguns, né? Ou essa configuração tem que estar habilitada. Mas enfim, é isso. Essas são as novidades dentro do layout do xCloud. Isso é muito interessante. Comenta o que você achou dessas novidades. E os novos jogos disponíveis no xCloud, mais recentes, né? Então foi o Lil Gator Game, PGA Tour, Ona, Botany Manor e Shadow of the Tomb Raider são os últimos jogos que chegaram ao serviço. E olha só, já sabemos alguns jogos que estão saindo do catálogo, que a gente até então não sabia. Amnesia Rebirth, eu acho que a gente já sabia. Soma, Research and Destroy, Phantom Abyss, Back 4 Blood é uma novidade aqui saindo do xCloud, eu não sabia. E Amnesia Collection estão saindo do catálogo, provavelmente no dia 15 ou 16 desse mês. Então essas foram todas as novidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima.